Então, hoje, Juízes, capítulo 21, abra sua Bíblia e acompanhe com a gente. Diz assim, capítulo 21. Os homens de Israel tinham feito este juramento em Mispá. Nenhum de nós dará sua filha em casamento a um benjamita. O povo foi a Betel, onde esteve sentado perante Deus até a tarde, chorando alto e amargamente. Ó Senhor, Deus de Israel, lamentaram. Por que aconteceu isso em Israel? Por que teria que faltar hoje uma tribo em Israel? Gente, então aqui eu quero chamar a sua atenção porque, meu Deus, o que mais me chama a atenção é que toda a degradação, toda a pobreza espiritual e ao mesmo tempo tanta intencionalidade espiritual, porque como assim pobreza? Ao mesmo tempo que toda pobreza no sentido de distanciamento de Deus, ao mesmo tempo a gente vê aqui tantas atitudes, né, de fé, porque você veja que eles estavam lá em Mispá, estavam ali perante Deus, chorando alto, amargamente, e o choro deles lamentando e perguntando, né, Deus, né, o que aconteceu, né, por que aconteceu isso em Israel? Então lembrando que o que tinha acontecido, toda aquela história lá do levita, de Mica, né, a sua concubina, que foi violentada lá pelo povo, né, da tribo de Benjamim, e ele corta ela em 12 pedaços, manda um pedaço para cada tribo. Daí a guerra, né, entre Israel e a tribo de Benjamim, aquela multidão de mortos. Praticamente a tribo de Benjamim é dizimada, ficando apenas 600 homens. E aqui então os homens agora estão lá em Mispá, né? E a questão aqui é justamente o quê? Porque foi mortos, né, todas as mulheres, as crianças, né, dos benjamitas. Então aqui os homens que sobraram dos benjamitas não tinham mais esposas, né, para dar sequência, ou seja, ia morrer aqueles homens e ia simplesmente ser dizimada a tribo dos benjamitas. E eles tinham feito um juramento que nenhuma das filhas das outras tribos iriam, né, ser dadas a nenhum benjamita, por causa daquelas maldades que os benjamitas tinham feito. Lembrando, pastora, que Benjamim foi o último filho de Jacó, né? Lembra que era os filhos de Raquel, era José e Benjamim. Isso, né? que foi o filho da mulher amada, né? Conhecido como filho da mão direita, né? Provavelmente foi muito mimado. Nem fale. Então você veja que tragédia, né? Aconteceu, né? José é vendido pelos irmãos, né? Tudo bem, se torna depois lá o governador do Egito. E agora a gente vê aqui a descendência, né, de Benjamim, os benjamitas, praticamente sendo dizimadas, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui, tá, gente? Porque agora eles estão lamentando a Deus e perguntando a Deus, né, como vai ser. Fizeram um juramento, eu quero acentuar esse juramento, que não iriam dar suas filhas em casamento a nenhum benjamita. Vamos ver o que vai acontecer aqui para frente. Na manhã do dia seguinte, o povo se levantou cedo, construiu um altar e apresentou holocaustos e ofertas de comunhão. Os israelitas perguntaram: quem dentre todas as tribos de Israel deixou de vir à assembleia perante o Senhor? Pois tinham feito um juramento solene de que qualquer que deixasse de se reunir perante o Senhor em Mispá seria morto. Aqui é o seguinte, pastor, eles estavam tão perdidos nas suas ideias, porque é o seguinte, você pode ver, você faz um juramento lá em cima que não vai dar mulher para Benjamim, e depois eles se arrependem de ter feito esse juramento, mas já fez. Então, agora eles fazem outro juramento. Quem não vier para Mispá adorar a Deus, nós vamos matar. É quase igual lá o Jefité, que faz aquele juramento, eu vou sacrificar a primeira coisa quando eu chegar em casa e sai a filha dele. Parece que só dá coisa errada. Porque aqui o que acontece? Acabou que um povo aqui não foi para Mispá adorar. E eles fizeram um voto. Quem não vier vai ter que ser morto. Então olha só o que acontece, queridos. Os israelitas prantearam pelos seus irmãos benjamitas. Hoje uma tribo foi eliminada de Israel, diziam. Como poderemos conseguir mulheres para os sobreviventes, visto que juramos pelo Senhor não lhes dar em casamento nenhuma de nossas filhas? Então perguntaram: qual das tribos de Israel deixou de reunir-se perante o Senhor em Mispá? Você vê que a questão aqui, estavam preocupados como é que eles iam dar a mulher para os benjamitas. Aqui estava batendo uma consciência pesada. Puxa, fizemos um voto, eles estão sem descendência, como é que vão fazer? Então tentando achar uma solução e falar: quem que não veio para a Assembleia? Quem não veio adorar a Deus em Mispá? Vamos lá. Descobriu-se então que ninguém de Jabes de Gileade tinha vindo ao acampamento para a Assembleia.
Quando contaram o povo, verificaram que ninguém do povo de Jabes de Gileade estava ali. Descobriu quem não veio para o culto naquele dia, pastor. Descobriram quem não veio para o culto naquele domingo, gente. E olha o que vamos fazer com quem não veio no culto. Então a comunidade enviou 12.000 homens de guerra com instruções para irem a Jabes de Gileade e matarem à espada todos que viviam lá, inclusive mulheres e crianças. É isto que vocês deverão fazer, disseram. Matem todos os homens e todas as mulheres que não forem virgens. No meio de todo o povo que vivia em Jabes de Gileade, encontraram 400 moças virgens e as levaram para o acampamento em Siló, em Canaã. Fazendo uma brincadeira na desgraça, viu, irmãs? Como é bom ser virgem, né? Aqui as virgens foram poupadas, né? Por não ter ido no culto, tá? Porque o resto morreu tudo. Gente, olha que absurdo. Veja que coisa, pastora. Então veja assim, quando a Bíblia fala que um abismo chama outro. Olha como eles estavam perdidos, né? Então agora, para tentar resolver um problema que eles mesmos causaram, de um voto que eles fizeram, que não ia dar as filhas para a tribo de Benjamim, eles tentando achar uma brecha na lei. Opa, então pera lá. Então, nós fizemos um outro voto, que quem não vier no culto nesse domingo vai morrer. Então, verifiquem lá quem não veio. Descobrimos que foi a família do Silva que não veio. A família do Souza que não veio. Então, esse vai morrer. Vai morrer. Só que é o seguinte, dá uma olhada lá, as virgens, mata as crianças, mata as outras mulheres, mata os maridos, mata todo mundo. Gente, o que é isso? Que genocídio é esse? Né? Detalhe, não foi os cananeus que fizeram isso, pastor? Foi Israel. Foi Israel. Os próprios irmãos. Né? Mata todo mundo e as virgens que sobrou, pronto, arrumamos as mulheres para os benjamitas, tá? Mas, como sempre, o que o homem faz não é perfeito, tá? Não foi suficiente, você vai ver lá, ainda lá. Depois a comunidade toda enviou uma oferta de comunhão aos benjamitas que estavam na rocha de Rimom. Os benjamitas voltaram naquela ocasião e receberam as mulheres de Jabes de Gileade que tinham sido poupadas, mas não havia mulheres suficientes para todos eles. Ainda não foi suficiente. O povo pranteou Benjamim, pois o Senhor tinha aberto uma lacuna nas tribos de Israel. E os líderes da comunidade disseram: mortas as mulheres de Benjamim, como conseguiremos mulheres para os homens que restaram? Os benjamitas sobreviventes precisam ter herdeiros para que uma tribo de Israel não seja destruída. Não podemos dar-lhes nossas filhas em casamento, pois nós israelitas fizemos este juramento. Maldito seja todo aquele que der mulher a um benjamita. Interessante assim, eles estavam tão preocupados com os juramentos que eles fizeram, que eles não se preocuparam em fazer outras coisas piores do que até quebrar um juramento. Uhum. Não que deveria quebrar o juramento. Primeiro que não deveria ter jurado, né, assim, aquela coisa assim, sem pensar. Né, fizeram uma coisa, né, depois eles estão tentando fazer coisas piores. Veja quanta gente já morreu aqui, né, por falta de sabedoria. E tudo isso aqui, lembra que lá nos capítulos anteriores sempre está dizendo, porque não tinha um rei, porque não tinha um líder, porque não tinha ninguém para dar uma palavra de norte, né? Uma palavra assim de orientação, falando, gente, para com isso, vocês estão fazendo tudo errado. E o pior é que vocês estão usando o nome de Deus. Estão usando o nome de Deus ainda para tomar essas atitudes de vocês. Estão fazendo em nome de Deus. Parem com isso, né? Vamos ver lá o que acontece. Há, porém, a festa anual do Senhor em Siló, ao norte de Betel, a leste da estrada que vai de Betel a Siquém e ao sul de Lebona. Só um pouquinho. Lembra que ainda eles estão tentando resolver o problema das mulheres, ok? Faltou mulher, precisa arrumar mais mulher para os benjamitas. E aqui lembrando que essa festa de Siló era a cidade de adoração. Então era onde eles iam adorar, ok? Então era uma festa religiosa, tá? Vamos lá. Então mandaram para lá os benjamitas, dizendo, vão, escondam-se nas vinhas e fiquem observando. Quando as moças de Siló forem para as danças, saiam correndo das vinhas, e cada um de vocês apodere-se de uma das moças de Siló e vá para a terra de Benjamim. Quando os pais ou irmãos delas se queixarem a nós, diremos, tenham misericórdia deles, pois não conseguimos mulheres para eles durante a guerra, e vocês são inocentes, visto que não lhes deram suas filhas. O que eles fizeram? Roubaram. Tipo assim, nós não podemos dar, porque nós prometemos, mas nós fizemos um plano para eles roubar, para eles sequestrarem. Essas moças, irmãos, eram moças virgens que iam adorar a Deus
lá em Siló, dançando ao Senhor. Imagina as nossas meninas que vão na nossa igreja lá dançando, adorando a Deus. Né? Você que é pai e mãe, que manda seu filho para a igreja, né? A sua virgem lá adorar a Deus. Tá? E agora, esse povo aqui faz um plano, tá? Para esses benjamitas que estão, na verdade, nessa situação, porque foram safados, sem vergonha, porque matou um monte de... porque não quiseram entregar os vadios, os filhos de Belial, tá? E agora, você veja, por isso que eu falo assim, gente, parece que até parece o Brasil, aquela coisa assim do corrupto querendo livrar o corrupto, né? Vamos criar uma lei para ocultar o bandido, em vez de desmascarar o bandido, em vez de, né, vamos então entregar o bandido, nós vamos criar uma lei para poder ocultar mais o bandido ainda, né? Para poder, eu digo para você, eles estão tentando, preocupado em não dizimar a tribo de Benjamim, tá? A pergunta você acha que Deus não, se Deus não quisesse, né, ele não tem poder para fazer isso de outra maneira? Quer dizer, a gente vê realmente assim, o povo assim, muito sem Deus, um período de um povo sem Deus. Vamos lá. Foi o que os benjamitas fizeram. Quando as moças estavam dançando, cada homem tomou uma para fazer dela sua mulher. Depois voltaram para a sua herança, reconstruíram as cidades e se estabeleceram nelas. Na mesma ocasião, os israelitas saíram daquele local e voltaram para suas tribos e para os seus clãs, cada um para a sua própria herança. Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Começou assim e terminou assim, né? Naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Que triste isso, né? Não só triste, como atual, pastora. Muito atual. Porque o que acontece hoje? Ainda que hoje exista um, entre aspas, rei, presidente, governador, cada um faz o que parece certo. Ainda que hoje existe pai, existe mãe, existe pastor, existe pastora, existe padre, cada um faz o que acha que é certo. Daí o que acontece? Você vai ver, a sociedade está exatamente como descrito nisso aqui. Cada um cavando um abismo que chama outro abismo. Tá? Por quê? Porque não está entendendo, né? Porque não está conseguindo. Queridos, eu vou só fazer uma rápida analogia aqui. Todo mundo aqui sabe, já viu futebol, né? Você já fez uma pergunta para você? O futebol, né? Ele tem ali dois times, né, jogando um contra o outro, e ele tem regras. Já para perguntar, por que o futebol, tendo as regras, precisa de um juiz e dois bandeirinhas? Se ele tem as regras. Por que, queridos, né, nós, tendo a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, precisamos de um pai, de uma mãe, de um pastor, de uma pastora, de uma autoridade, um governador? Responda essas perguntas, que talvez você entenda o que estava acontecendo aqui em Juízes e por quê. Tenta imaginar o jogo de futebol sem o juiz, sem os bandeirinhas, mesmo tendo a regra. Tá? É o que estava acontecendo aqui. Eles tinham a regra, eles tinham a palavra de Deus, mas eles não tinham o juiz, os bandeirinhas, pastor. Eles não tinham o rei. Então eles faziam aquilo que achavam que é certo. Tá? Usa as regras como bem quer. Né? Hoje em dia, inclusive, as pessoas já querem mudar a regra do jogo. Você já viu aqueles joguinhos que às vezes você faz em família e que cada hora que você vai jogar, você começa a mudar as regras? Não, mas como é que vai ser as regras? E começa a mudar as regras. Cada um faz bem. E hoje as pessoas decidem aquilo que vão obedecer ou não. Se elas gostam, elas obedecem. Se não gostam, não obedecem. Hoje nós temos um rei, nós temos um presidente. Né? E debaixo tem as hierarquias, né? Os prefeitos, governadores estão dispostos a obedecer o comando superior? Não. Pode ver, cada governador, cada prefeito faz aquilo que quer. Né? Nós temos um decreto do governador que libera as igrejas a funcionarem com 15%. O prefeito... Declarando que, inclusive, são serviços essenciais. O prefeito proibiu, inclusive, que nós pudéssemos entregar o cálice de ceia, que seria algo drive-thru. Não podemos sequer, hoje temos culto de ceia, e não podemos sequer entregar o cálice de ceia, porque caracterizaria drive-thru. Então não podemos
ficar ali na frente da igreja e entregar para você na sua janela do passar carro. com o carro e entregar na Não janela. podemos fazer isso, porque o prefeito não está obedecendo o governador. E o governador não está obedecendo a autoridade superior, que é o presidente. Então, assim, cada um faz o que quer. É muito atual isso, gente. E vocês viram o que acontece quando cada um faz o que quer. Tá? Trazendo para nós hoje, será que você não está fazendo o que quer dentro da sua casa? Sendo que isso é como uma onda. É uma onda. É um reflexo, né? Isso Vem vai lá de refletindo cima, isso. em todos os níveis, né? Em todos os níveis. Em todos os níveis. Filho, será que você não está fazendo o que quer? Mulher, será que você não está fazendo o que quer? Pense nas hierarquias. Tá? E assim, você diz, não, mas eu respeito meu marido, eu respeito meu pai. Só que você respeita só naquilo que lhe convém. No fundo, você faz o que quer. Na verdade, você só se esconde atrás, ou né, embaixo naquilo que lhe convém. Daí a pergunta é, daí você fala que você vai obedecer a Jesus, que vai vir reinar. Você vai querer agir assim com ele. Ele vai te botar para fora da Jerusalém. Ele te põe para fora da Jerusalém celestial. Não pense que você vai lá querer usar ele. Não, lá ele vai ser juiz. E se ele apitar, e não queira levar o cartão vermelho dele. Vamos trazer para outra esfera, né? Falamos das esferas de governos, de autoridades. Trouxemos para dentro do seu lar e para dentro da igreja. Você faz somente aquilo que você quer? Ou você consegue se submeter à autoridade de um pastor? Ou à autoridade de um líder de GC? Ou à autoridade de um líder de grupo? De um presidente de homens? De uma presidente de mulheres? Né? Em todas as... Tem gente que não quer mais participar de nada na igreja porque não consegue se submeter a uma liderança. Você entendeu? Cada um faz o que quer. Então, tipo assim, eu não quero nem me envolver porque eu não quero estar sobre uma liderança. Eu quero fazer o que eu quero. Eu só quero fazer aquilo que me agrada. É sério isso, gente. E isso a gente escuta. Pastor, eu prefiro não me envolver com nada, né? Porque senão eu não vou me decepcionar com as pessoas, né? Então, quer dizer, a pessoa, na verdade, assim, ela não quer se incomodar com nada, né? Então, ela quer fazer só o que lhe agrada. E você está submetido a uma liderança, quer dizer que às vezes você vai se desagradar, sim. Porque nem sempre vai ser feito aquilo que te agrada, mas aquilo que você precisa. E as lideranças estão sobre você para dar um norte para a sua vida, mesmo que te desagrade. Por que um pai está sobre os filhos? Porque o pai ama o filho e nem sempre vai fazer o que o filho quer. Por que os filhos hoje estão rebeldes? Porque os pais estão desvirtuando o caráter dos filhos, fazendo tudo o que os filhos querem. E o Senhor colocou para colocar regras. Autoridades estão para colocar regras, para dar norte aos filhos, para dar fundamento no futuro, e não para estar agradando, né? É para dar posicionamento, para dar futuro. E para dar futuro e posicionamento, você não pode estar agradando o tempo todo. Você tem que dar destino. E para dar destino, você tem que colocar alinhado com a vontade dos céus. E muitas vezes vai desagradar o coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Misericórdia. E que nós, agora como pais, não sejamos como aqueles israelitas que fica querendo dar jeitinho, né, para as coisas, né? Às vezes a gente como pai fica querendo dar jeitinho para os filhos. Não, mas tenta aqui, fica lá no meio dos vinhais, né? Quando as moças passar, vocês sequestram elas. Ninguém vai, né? Subterfúgio. E eu acabo a devocional hoje, irmãos, com o último versículo. Naquela época, que parece hoje, parece que essa época nunca acabou, não havia rei em Israel. E nós somos o Israel de Deus. Só que hoje a gente tem rei. É para ser Jesus, nosso rei. Tá? Cada um fazia o que lhe parecia certo. E talvez você avalie aí, né? Se hoje a gente tem feito, tá, o que parece para nós certo, ou a gente tem feito o que Jesus manda a gente fazer, independente do que a gente acha. Não precisa ir longe, né, gente? Nós temos o nosso Rei eterno, né? Nós temos o nosso Rei Supremo, Rei dos Senhores. Será que nós fazemos tudo o que Ele nos pede? Será que nós estamos dispostos? Até que ponto nós estamos dispostos a fazer o que Ele nos pede? Né? Tem gente que faz somente até mexer no bolso, né? Falou no bolso, já não faço mais. Então, até que nível? Até que nível você está disposto a ser uma filha
de Deus. A gente fala isso, irmãos, mas com muito temor a Tê-lo Deus. como rei. Temor a Deus e amor pelas almas, porque Jesus está voltando. E assim, Jesus é o justo. Ele é o justo juiz. Eu usei a analogia do jogo, né? Ele não vai hesitar em dar o cartão vermelho para quem não obedecer às regras. E não adianta querer infringir as regras. E as regras é a palavra de Deus. E não adianta nós queremos mudar as regras. E o duro é que as pessoas hoje estão querendo mudar as regras, né? É homem não querendo mais ser homem, é mulher não querendo ser mais mulher. Estão mudando as regras. E estão fora do jogo, né? Então, não tem como mudar isso. Então, a gente precisa se conscientizar que este jogo, né? Existe um Criador e ele não vai mudar as regras, tá? Ele já colocou um juiz para isso, para garantir, por isso que Jesus é o justo juiz, para garantir que ninguém vai roubar. Então, que a gente possa estar clamando a Deus, pedindo misericórdia e cada um aumenta a justiça dentro de mim, Pai, né? Que eu possa, então, estar fazendo o certo, né? Me ajuda a eu fazer o certo e que cada um possa estar fazendo, né, o certo de Deus, não o certo nosso, né, o certo de Deus. Amém? Deus abençoe todos vocês. Participe do nosso culto de